Vamos lá? Nós estamos encerrando hoje uma série de mensagens chamada Deus nos Dias Comuns. Eu não sei para você, mas foi uma série de mensagens muito especial no meu coração, daquilo em que Deus falou, agiu. Estou tão feliz de ver o irmão Zezinho lá fora. Está lá sozinho, abandonado, olha lá. Deus abençoe, irmão Zezinho. Não que os outros eu não fico feliz de ver lá fora, o Dudu, o irmão Sérgio, mas o irmão Zezinho está ali jogado. Tá não, Jesus está contigo, viu, irmão? Deus nos Dias Comuns é uma série de mensagens em que mexeu muito no meu coração, eu não sei no seu, mas de saber que Deus age em todos os momentos de nossas vidas. Às vezes nós ficamos esperando somente dias especiais. Sabe aquele negócio? Vai um raio vai cortar o céu, é Deus falando. Elias esperando ventos de trovões, ventanias, e uma leve brisa veio sobre a vida dele, e ali o Espírito estava. E às vezes nós temos essa mania de acharmos que as providências de Deus vêm de fatores exuberantes, coisas grandes, e às vezes Deus move de forma simples, mas certeira em nossos corações. E esses personagens em que nós tratamos nesse tempo todo que nós falamos sobre essa série de mensagens, mostrou perfeitamente, cada um na sua peculiaridade, cada um na sua particularidade, aquilo que de fato Deus quer fazer em nossas vidas. Assim como fez na vida desses homens e dessas mulheres, Deus também continua fazendo na minha vida e na sua vida. Você crê nisso? Amém, irmãos? Ele continua fazendo. Só para que você tenha ideia, nesse tempo nós falamos de Abraão, nós falamos sobre a festa de Pentecoste, sobre a descida do Espírito Santo, nós falamos sobre Ruth, nós falamos sobre Davi, falamos sobre Noé, Maria, falamos semana passada sobre Pedro, e hoje nós vamos falar sobre Paulo. É a última mensagem dessa série, porque depois, não na próxima semana, mas daqui a algumas semanas, nós vamos falar sobre a alma enferma. Qual a ligação da alma com a vida espiritual? Qual a ligação da alma com aquilo que nós somos? Não é uma série de mensagens, por favor, eu quero que você entenda isso e compreenda isso de forma profunda. Não é uma série de mensagens espírita, não é isso. Porque agora vai falar da alma, será que vai ter algum morto que vai vir falar aqui? Não, porque nem o nosso Senhor Jesus Cristo está morto, Ele está vivo. E é Ele que fala, o Espírito Santo que fala em nossos corações. Mas é uma série de mensagens em que traz uma realidade em nossos corações sobre as doenças da alma, o que causa as doenças, e não adianta falar só das doenças, senão falar da cura. Então, quando a pastora, e tem pesquisado sobre isso, sobre alguns temas, nós vamos trazer psicólogos, médicos, pastores, para poder falar sobre esse tema, pessoas que são mais especializadas, e claro que nós estaremos pesquisando para poder trazer essas palavras aos nossos corações, mas às vezes nós estamos enfermos da nossa alma, e coisas em que às vezes fazemos e não damos conta do que é ou por que fazemos. Situações, e às vezes com olhares deturpados. Sabe olhares deturpados? Eu olho para o Bruno e eu acho sempre que o Bruno está errado e eu estou certo. Olhares deturpados às vezes faz isso. Eu estou errado, mas eu acho que ele está errado. Eu preciso mudar a minha visão e entender que às vezes o erro está em mim. E parar de apontar o dedo para os outros e começar a reavaliar a minha vida. Doenças da alma, caráter, vida. E nós precisamos tratar isso em nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Mas hoje, nós vamos continuar falando no Deus nos dias comuns e na vida de Paulo. Você deve saber muito bem quem era Paulo. Antes de ser Paulo, quem que era, irmãos? Saulo era um fariseu zeloso, nascido na cidade de Tarso. Tarso, que hoje é a Turquia. Sabe aquela cidade do balão lá, linda? Paulo era de lá, da Turquia. E ele tinha uma pequena mania de perseguir os crentes, os cristãos. Só isso, ele pegava os crentes, prendia e levava a julgamento, provavelmente mortos. Então Paulo, ele sai do papel de perseguidor para ser um perseguido. Saulo, ele era um homem estudado aos pés de Gamaliel. Há uma discussão teológica que diz a respeito da formação, da profissão. Uns dizem que Paulo, pelo conteúdo e qualidade da escrita dele, ele era advogado. Outros dizem que não era advogado, que só era um homem estudado aos pés de Gamaliel. Isso para mim pouco tem importância, mas uma das profissões que nós temos certeza que Paulo tinha era fazedor de tendas. Porque você vê ele com Áquila e Priscila,
ele fazendo tendas. Então Paulo era um fazedor de tendas, além da profissão que ele estudou para ser. Era um homem culto, era um cidadão romano, era um homem que tinha uma intelectualidade profunda e um conhecimento grande. E quando por algumas vezes que ele ia ser preso, ele se prevalecia disso, pela sua formação e pela sua nacionalidade. Saulo, era um homem então que tinha essa função. Ele era um perseguidor. E saindo da sua cidade e indo para Damasco para poder lá prender alguns crentes, nesse caminho ele tem um encontro com o próprio Senhor Jesus Cristo, aonde ele fica cego, onde ele cai e fica cego. E uma vez eu falei sobre isso, que ele cai do cavalo. A Bíblia não fala que se tem cavalo, burro, jumento, ou se ele somente tropeça e cai. Mas ele tem um encontro com Jesus Cristo, onde pergunta: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo. Oh, irmão, me perdoa. Eu estou com tanto Paulo na cabeça. Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? E ele aqui é um próprio encontro com o Senhor Jesus. E aí ele fica cego por 3 dias. Os seus olhos têm uma escama. Ele fica por 3 dias, aonde vai um santo varão lá orar por ele, e ele volta a enxergar. Paulo tinha um espinho na carne. Uns falam que o espinho na carne era a esposa dele. Imagina, irmão, uma esposa que é um espinho. Você já comeu um peixe que já engoliu e ficou atravessado no seu pescoço? Fala que poderia ser a esposa. Não acredito que seja, mas poderia ser o próprio problema de visão dele, ou uma outra doença qualquer que ele tinha. Não há algo específico que fale. Só porque ele aconselha Timóteo a tomar um copo de vinho, alguém fala: não, ele tinha um problema estomacal, porque ele era conhecedor da cura. Ah, irmão, não, é pura especulação. Outra especulação é que Paulo foi escritor dos Hebreus. Uns dizem que sim, outros dizem que não. Aqueles que conhecem um pouco mais de Paulo garante que Paulo não escreveu Hebreus. Por que não escreveu Hebreus? Por causa da fraca linguagem do texto. Você está aqui ou você já foi embora? Fica aqui. Por causa da fraca linguagem, ou seja, da fraca escrita, do conteúdo, não do conteúdo, mas da qualidade da escrita. Paulo escreve de uma forma muito específica. Dá um pouquinho mais para mim de retorno aqui, que minha voz, eu cantei umas músicas aí, minha voz foi embora. A linguagem da escrita de Paulo era bem diferente do que as epístolas, do que as cartas que realmente ele escreveu. Então, quando lê Hebreus, estudiosos falam: não, Paulo não poderia ter escrito isso aqui, não tem como. Eu conheci um pastor já no fim da vida, quando eu morava lá no Urbanova. Ele era meu vizinho, eu nem sabia que ele era pastor, e todo dia de manhã, devia ter uns 150 anos, ele saía para poder andar. Tinha um colete na coluna e ele andava assim devagarinho. E um dia, não sei porquê, eu cruzei com aquele homem, que nós começamos a conversar, e ele chamou para sentar na varanda dele, e ele falava grego fluente. Um homem desse do meu lado, meu vizinho, e eu não conhecia. Ele me deu uma Bíblia que ele escreveu, que ele traduziu direto. Ele falou: está traduzido conforme deve ser. E ele afirma categoricamente que era impossível Paulo ter escrito a carta aos Hebreus. Mas tudo bem, há pessoas que dizem: se Paulo não escreveu as cartas aos Hebreus, Paulo escreveu então 13 livros, 13 cartas, 13 epístolas na Bíblia. Só para que você tenha ideia, e eu vou citar para você: Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemon. Foram cartas escritas por Paulo, 13 cartas. Ainda há uma dúvida que eu falei sobre as cartas aos Hebreus. Como podemos falar sobre a intervenção divina na vida de Paulo? Paulo, um homem totalmente fora dos caminhos do Senhor, mas Deus decide trazer esse Saulo para se tornar Paulo. Deus decide trazer esse Saulo para se tornar Paulo, se tornar o maior evangelista que já houve. Aquele que expandiu e levou o evangelho para vários lugares, e que aproveitou da época e foi um dos grandes pregadores que a igreja cristã tem até hoje como marco, como exemplo de homem de Deus. Pois bem, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Atos, Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, de 1 a 19.
Se o talão tiver, tenta aí, a NVI, se quiser colocar. Atos 9, de 1 a 19. Nós vamos ler esse texto, é um pouquinho comprido, são 19 versículos, mas vale a pena para que você entenda essa trajetória da vida de Paulo. Depois nós vamos ler alguns outros textos, mas você só vai prestar atenção daquilo em que traz base a cada ponto da mensagem. Diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para a sinagoga de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali algum homem ou mulher que pertencesse ao caminho, ou seja, um cristão, o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, lembra disso aí? Que pertencesse ao caminho, os levasse preso para Jerusalém. Na sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao redor dele uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, de modo que os homens que o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias esteve cego, não comeu e nem bebeu nada. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão. Ananias, aqui estou, Senhor, respondeu. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunta por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Quem falou para o Paulo que ele tinha que orar, hein? Ele já estava orando sem saber que já tinha se convertido. E crente convertido não ora. Fecha parênteses. Até me perdi. Que versículo que eu estou aí? 12? Estava orando. 12. Em uma visão, ele viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Ananias respondeu: Senhor, eu tenho ouvido muitas coisas a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. O Senhor, porém, disse a Ananias: vá, este homem é o instrumento que escolhi para levar o meu nome diante dos gentios e dos seus reis, bem como diante do povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs a mão em Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantou-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. O que houve? Eu parei de ler ali ou ali tem mais? Tá bom. Aqui chegou ao fim. Tem mais alguma coisa ali? Tá bom. Bem, essa é a história de Paulo. A história que ele fica cego, que ele cai, fica cego. E aí há uma coisa maravilhosa aqui. Levam ele para uma casa. Deus vai lá e fala com um homem chamado Ananias. Vê se você fosse Ananias, se você ia lá. Deus fala: Ananias. Ele falou: Senhor, estou aqui. Então tudo bem, então você se levante, se arrume, vai lá numa casa, lá na rua direita, e tem um homem lá chamado Saulo que está te esperando. O que Ananias fala? Senhor, muitas coisas eu tenho visto a respeito desse homem. Ele já veio com autorização para nos prender, crentes como nós, para nos prender e nos levar embora preso. E o Senhor está mandando eu ir lá? Sim, vai lá, ele está orando. E numa visão, ele já te viu, ele sabe que você vai lá. Eu já falei com ele, você vai lá e ora. E eu gosto muito desse termo, que quando Ananias chega na casa dessa pessoa, quando Ananias abre a porta, Ananias fala o quê? Alguém sabe? Acabei de ler. Irmão. Essa palavra irmão quebra todo problema, quebra todo sintoma, toda síndrome de perseguição, quebra toda a ira que talvez o coração de Paulo pudesse ter.
Porque Ananias não sabia, Deus já sabia, porque Deus já tinha feito a obra no coração dele. A Bíblia fala que o Espírito Santo já tinha feito a obra. Ananias não sabia. Ananias já abre a porta e chama ele de irmão. O Senhor me mandou aqui. Irmão, o Senhor me mandou orar com você. E a Bíblia fala que Ananias chega lá, ora, e dos olhos de Paulo caem como se fossem umas escamas. E ele começa a ver. Foi batizado, comeu e restaurou as suas forças. Antes de entrar na vida de Paulo, na história de Paulo, nos pontos que eu quero compartilhar com os irmãos, estamos precisando de Ananias nesse tempo. Hoje o Bruno trouxe uma palavra de manhã, falando sobre isso, que nós precisamos nos colocar, e estamos precisando de Ananias, os Ananias e as Ananias, homens e mulheres usados por Deus com intrepidez e coragem, para chegar em um lugar em que às vezes Deus nos manda ir, e o medo nos impede de caminhar, o medo nos impede de ir. Estamos encarecidamente precisando de Ananias nessa geração. Ou melhor, nessa igreja. Porque na geração nós temos bastante jovens que têm se colocado à disposição. Nós temos jovens que têm reunidos multidões com uma caixinha de som. Jesus ama, Jesus salva, com um violão e multidões o seguindo. Multidões ouvindo. Primeira reunião, uma caixinha. Segunda reunião, 2 caixinhas. Terceira reunião, já LED no chão, já tudo montado, já palco. Multidões, porque alguém decidiu ser Ananias. Estamos precisando de homens e mulheres que falem assim: pastor, precisamos ser Ananias nessa igreja. Homens e mulheres e que possam sair, não somente com vontade, mas com atitude. Sabe por quê, queridos? Porque a sua vontade joga sobre mim responsabilidade. A sua atitude joga responsabilidade sobre você. Mas a sua vontade joga: pastor, nós precisamos fazer evangelismo. Vai! Pastor, nós precisamos fazer oração às 3 da manhã. Vai! A sua vontade joga a responsabilidade sobre mim. Eu já oro, eu já falo, eu já evangelismo. Mas a sua vontade tem que gerar no seu coração o que, irmãos, que eu falei? Atitude. O que precisa gerar em você? Atitude. Atitudes. Eu não preciso ficar esperando que o outro faça, eu faço. Eu não preciso ficar esperando que o outro ore, eu oro. Eu não preciso ficar esperando que alguém traga estudo bíblico, eu estudo. Eu não preciso ficar esperando que alguém pregue, eu prego. Eu não preciso que alguém faça evangelismo, eu evangelizo. Eu sou o próprio evangelismo, eu evangelizo. Eu não preciso, eu faço. Por quê? Porque um dia eu entendi que eu sou lavado e redimido no sangue de Jesus Cristo. E por entender isso, eu coloco em prática aquilo que Deus queima no meu coração. Você precisa acordar desse negócio aí, irmão, em nome de Jesus. Você precisa acordar desse negócio. Porque senão nós vamos ficar enrolados nesse negócio. Ontem teve a feijoada e eu fiquei muito feliz que 2 clientes lá da SJK vieram buscar aqui. Mas sabe por que eles vieram buscar? Não foi só porque eu vendi. Porque eu falei para eles que eu era pastor. E eu falei: cara, eu preciso que você vá lá, nos ajude. Eu sou pastor. Você é pastor? Eu sou. Pô, que legal, cara. Os caras mudam até o tom de voz. Pô, é mesmo? A gente quase dá extremoção. Deus abençoe sua vida. Né? Mas a coisa muda, a figura muda. Agora, sabe o que acontece? Eu tenho a alegria, o prazer de falar que sou pastor. Nós estamos vendendo os perfuminhos e o dinheiro... Ai, eu tinha essa bateria. Não é um negócio não, sabe o que é, irmãos? No frio, ó, está todo me pinicando. No frio, me dá uma pinicação. Na época de inverno, eu acho que minha pele é muito seca. E eu tenho que... Mas pinica tudo. E eu tenho que passar creme, sabe? Mas eu sou daquela da moda antiga, que passar creme, daqui a pouquinho eu estou andando de salto alto. E que não tem nada a ver. Isso é uma besteira, pastor. Tem que passar. Mas me dá, a minha perna fica toda ressecada, fica russa, fica igual Coca-Cola gelada. Passa a mão assim, fica russa. E eu preciso passar. Eu estou tomando bem com Dove agora. Dá uma tristeza, irmão.
Um banho está assim, outro banho está assim, outro banho acabou. Eu falei, Jesus tem misericórdia. O bom é o luxo, né? Que você toma 10 banhos e não acaba, né? Mas tudo bem, para poder tentar tirar, mas dá uma pinicação, uma coceira. Mas antes de lavar um carro, de atender um cliente, eu tenho o prazer de atender o chamado de Deus. O prazer de atender a convocação de Deus no meu coração. Antes de você fazer o que você faz, antes de você ter o que tem, antes de você ir trabalhar, você precisa entender, nós vamos falar um pouco sobre isso, que você tem que ter o prazer de ser cristão. Porque senão, queridos, você fica no anonimato miserável. E esse anonimato impede que outras pessoas conheçam Jesus. Eu estou aborrecido, porque eu fui sexta-feira numa loja, no Magazine, e lá eu estava olhando o relógio. Eu gosto de relógio, eu sei que talvez você saiba disso. Meu aniversário está chegando, se você quiser me dar um. Pode me dar antecipado, que está tudo certo. E aí eu estava olhando o relógio. E veio um cara, um homossexual, lindo, até mostrei para a Débora. Loiro, com olhos azuis, lindo. E aí veio falar comigo numa simpatia. E eu falei, não, obrigado, só estou olhando só, cara. E ele foi embora. E aí Deus falou assim, cara, você perdeu a oportunidade de falar do meu amor para ele. Você perdeu a oportunidade de falar, Jesus te ama. Não é você apontar, é você abraçar. E às vezes nós perdemos essas oportunidades chave, ímpar, em nossas vidas. Estamos precisando em nossas gerações, Ananias. Estamos precisando de homens e mulheres dispostos a não ter vontade, a fazer. A não ter vontade. Porque se eu perguntar aqui, você tem vontade de fazer o quê? Eu tenho vontade de fazer isso. Por que não faz? Eu tenho vontade de cantar um louvor da igreja. Por que não canta? Pega o microfone e faz o solo. Eu tenho vontade de tocar. Por que não toca? Vai com o Diego, vai com o Andrezinho que está com baixo novo. Onde você arrumou esse baixo, Andrezinho? Cadê você? É do Diego? Entendeu? Isaac, quero aprender teclado. Eu quero aprender a tocar bateria. Fala com o pastor Rodrigo, ele te ensina. E você está entendendo? Mas eu tenho vontade de dar aula para as crianças. A gente está precisando. Eu tenho vontade de evangelizar, de falar do amor de Cristo. Não, pega e faz, irmão. Você está esperando o quê? Você está esperando que eu pegue na sua mão e te conduza? Bem, quando pensamos em Paulo, lembramos de várias coisas sobre Paulo. Fecha parênteses de novo. Lembramos várias coisas de Paulo. E eu quero que você fale comigo. Quando você pensa em Paulo, você pensa em quê? Você pensa em quê, Bruno? Você que é um apaixonado pelo apóstolo Paulo. Um grande homem de Deus. Quando você pensa em Paulo, eu penso em viagem missionária. Quando você pensa em Paulo, você pensa o quê? Irmão Sérgio, levante sua voz e fala alto aí. Milagres. É isso que você falou? Milagres. Pastor Bíblia, quando você pensa em Paulo, você pensa em quê? Quando você pensa no apóstolo Paulo, você pensa em quê? Desculpa. Resignação, resiliência. Alguém quer levantar a mão e falar alto aí? Quando você pensa em Paulo, o que você pensa? Eu coloquei algumas coisas aqui, além desses irmãos. Milagre, viagens, missionários, sermões, conversões, naufrágios, prisões, chibatadas. Eu penso em várias coisas. Paulo, cara, pensa. Dieguinho tentou destruir a imagem de Paulo na minha cabeça. Não. Paulo, um cara fantástico. Escritor, conselheiro. Um cara que exortava, que conduzia a igreja, que amava e que também falava assim, faz o seguinte, tira ele de perto de mim. Não serve para o ministério, eu prefiro andar sozinho. Está me atrapalhando. Não anda comigo não. Esse era o apóstolo Paulo. Um cara que marcou, não uma geração, mas marcou a humanidade com o seu nome
e com o seu trabalho. Grande parte da vida dele foi vivida em dias comuns, como eu e você. Grande parte da vida de Paulo foi vivida como eu e você vivemos. Caminhando por estradas, fabricando tenda, enfrentando prisões, esperando julgamento, escrevendo cartas. E nesses dias comuns, Jesus fala com ele, o Espírito Santo conduz. Nesses dias comuns ele prega, nesses dias comuns ele exorta, nesses dias comuns ele vive a vida como eu e você vivemos. O grande problema é que nós olhamos para esses homens, para essas mulheres, e fazemos um altar de devoção, e esquecemos que o mesmo Deus que operou na vida de Paulo, pode também operar na minha e na sua vida. No mesmo Deus que fez milagre na vida de Paulo, faz na minha e na sua vida também. O mesmo Deus que usou a Paulo, também pode nos usar. Também pode fazer milagres em nossas vidas. Pois bem, há uma frase que eu coloquei que diz assim, Deus transforma dias comuns em oportunidades extraordinárias para cumprir os seus propósitos. Deus transforma dias comuns em oportunidades extraordinárias para cumprir o que, queridos? Os seus propósitos. Agora a pergunta que eu poderia encerrar a mensagem nessa noite é: será que os propósitos de Deus estão sendo cumpridos na sua vida? Será que os propósitos de Deus estão sendo cumpridos na sua vida, no seu dia a dia? Eu fico muito preocupado, um pastor, não sei se pregou aqui ou se ouvi, mas a Débora também ouviu, acho que ele pregou aqui, que às vezes nós fazemos tantas coisas e quando chegar no céu, Deus vai falar assim: eu não te pedi nada disso, pastor. Eu só pedi para cumprir os meus propósitos na sua vida. Não, porque eu fiz, porque eu passei fome, porque papapá. Aí Deus vai falar assim: cara, eu não te pedi isso. Eu só te pedi para você ser santo, para você ser luz, para você ser sal. Eu só te pedi para você pregar o meu evangelho. Eu não te pedi tal coisa. Não, eu só pedi para você pregar, para você viver. Dentro disso, eu quero tratar com vocês 4 pontos importantes para que nós possamos entender Paulo. Primeira coisa, Deus se revela no cotidiano da obediência. Em Atos capítulo 18, versículo 1, 2 e 3, diz o seguinte: depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural de Ponto, que chegara da Itália fazia pouco tempo com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-lo. Uma vez que tinha a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tenda. Paulo, além dos seus estudos, Paulo fabricava tenda. Esse texto aqui nos mostra que Paulo, dentro do seu chamado, dentro do seu cotidiano, sabe aquela situação que eu imagino assim? Paulo tinha uma condição financeira, foi fazer o ministério, acabou a condição financeira. Paulo dá um pause, vai visitar Áquila e Priscila, e chega lá, fabrica algumas tendas, levanta recursos e volta para o ministério. Levanta recursos para continuar pregando o evangelho. O que quer dizer? Paulo não vivia apenas de pregar. Ele trabalhava como fabricante de tendas, ao lado de Áquila e Priscila. O trabalho também pode ser um lugar de ministério. Onde você trabalha? Pode ser o seu lugar de ministério. Sabe qual é o problema que às vezes nós falamos? Eu não posso falar de Jesus onde eu trabalho. Então faz o seguinte: viva. Eu não posso falar de Jesus. Então faz o seguinte: não abre a boca. Só viva esse Jesus. Só viva esse evangelho. Só viva essa vida transformada. O trabalho também é um lugar de ministério. Deus honra a quem é fiel nas suas responsabilidades diárias. Deus honra também quem tem as suas responsabilidades diárias. Vamos lá, eu vou abrir aqui um espaço maior sobre esse tema. Sabe aquele negócio? Eu sou crente. Eu não fui trabalhar na segunda-feira porque o culto de domingo acabou tarde. Eu não fui trabalhar na sexta porque o pastor marcou vigília e eu tenho que descansar para a vigília.
Ah, eu não pude porque o pastor marcou e eu sou crente. Não fala comigo assim não, porque eu sou crente, hein? As suas responsabilidades diárias, Deus abençoa quando você é responsável. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Se o seu horário de trabalho é das 8 da manhã às 5 da tarde, você tem que trabalhar de que horas a que horas? Das 8 às 5. E não quando dá 4 horas, você já começa a aquecer o motor para ir embora. Dá 4 horas, você desliga o computador, já começa a desligar tudo, já guardar as coisas, fica, meu Deus, 4 e 5, ai Jesus, 4 e 10. Chega 10 horas da noite, mas não chega às 5. Chega, mas não chega. E aí quando dá 5 horas, você sai correndo. Não. Nós somos pagos para trabalhar de que horas a que horas? Uns das 8 às 6, das 8 às 5. Então trabalhe nisso. Você quer ver uma coisa terrível? É você ficar chegando no serviço depois das 8. Que testemunho é esse, irmão? Você tem que estar lá às 8, chega às 8h15, 8h10, 8h20. Mas esse horário não tem nada. Não importa, você está roubando o seu patrão. Porque ele te paga para você às 8 estar trabalhando. Ele paga para que às 8 você esteja lá com ou sem serviço. Deus abençoa quem tem as suas responsabilidades em dia. Deus abençoa a minha vida e a sua vida. Quando nós entendemos, Paulo tinha suas responsabilidades, por isso para tudo, vai fazer a tenda e volta para o seu ministério. Outra coisa que eu preciso aprender, não existe separação entre vida espiritual e vida comum. Não existe separação. Não, no trabalho eu tenho vida comum, na igreja eu tenho vida espiritual. Que negócio é esse, irmão? No trabalho eu xingo palavrão, no trabalho eu morto o dedo do meio, no trabalho eu faço sinais, no trabalho eu conto piadinha imoral, no trabalho... Não existe separação entre vida espiritual e vida comum. Em todos os lugares eu sou espiritual. Posso ouvir o teu amém, irmão? Em todos os lugares. Não existe separação. Eu deixo de ser crente das 8 às 6 da tarde. Aí Jesus volta às 3. Eu não posso, pastor. Eu não posso, porque... Sabe como é que é? Não, irmão, não existe separação. Não, aqui na empresa eu não posso. A vida espiritual nos cerca de todos os lados. E não só nos cerca, mas nos enche. A Bíblia fala que os anjos do Senhor acampam ao redor, mas que somos cheios do Espírito Santo. Também não estou falando para você no seu serviço repreender o teu patrão. Você está repreendido em nome de Jesus Cristo, vai caindo todo mal na vida desse patrão. Sai! Aí ele vai falar, sai você também. Passa lá no RH. Faz isso, passa no RH e vai você também. Não é sobre isso, irmãos. É sobre ser honesto. É sobre ser cristão. É sobre viver o cristianismo conforme ele é. Por ser cristão, eu me obrigo a fazer um serviço melhor. É por ser cristão. É por ter caráter. É por saber que aquilo ali também é espiritual. Eu fiquei tão feliz essa semana, chegou uma menina lá e falou assim, tudo bem. Eu vim trazer meu carro para poder limpar. Eu falei, que bom. O meu tio, que é chato, insuportável, e que é criterioso com o carro, ele só traz aqui e falou que vocês são exigentes. Pô, aquilo me deu um orgulho. Falei, somos mesmo, deixa aí. Nós vamos tratar dele conforme tem que ser tratado. Não é porque eu posso fazer errado, é porque eu tenho a obrigação de viver certo. É porque eu tenho a obrigação, como caráter de vida cristã, de viver o que Cristo me manda fazer. A oficina, o escritório, a casa, a rotina, pode ser lugar onde Deus manifesta a sua presença. Pode ser um lugar desse. Aonde você está, tem que ser um lugar que Deus manifesta a sua presença. Você não precisa colocar papelzinho, plaquinha, sou de Jesus, cala a boca, não fala comigo, só o Senhor salva, o Senhor é meu pastor. Você não precisa fazer isso, irmão. Mas as pessoas precisam olhar para mim e para você e ver e sentir a fragrância do conhecimento de Cristo Jesus. É simples.
Sabe o que eu aprendo? Deus age quando nossos planos parecem ser interrompidos. Quem nunca reclamou porque os seus planos foram interrompidos? Eu já reclamei. Eu reclamo quando eu perco R$10, imagina quando meus planos são interrompidos. Perdi R$100. Nossa, mas eu falo, Deus, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou investidor. Cadê meus R$100? Falo, Senhor, tem um devorador na minha casa. Falei, Isaac, você pegou meus R$100? Não, pode perguntar. Esther, você pegou meus R$100? Débora, você pegou? O Robson deve ter comido meus R$100, não é possível. Irmão, eu revirei a casa, eu puxo o móvel para poder ver se não caiu. Eu falei, não é possível, é o meu dinheiro, não, meu dinheiro é santo. Não pode acontecer isso. Agora imagina um projeto interrompido, um sonho interrompido, algo interrompido. Filipenses capítulo 1, versículo 12 a 14 diz o seguinte: quero que saiba, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem na realidade, presta atenção, contribuído para o progresso do Evangelho. Cara, tem que ter muito de Deus para falar isso. Irmãos, eu quero que você saiba que o que me aconteceu para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio, ou a todo o palácio, isto é, os pretorianos, residência oficial do governo romano, e aos demais que estou na prisão por causa de Cristo. A maioria dos irmãos, por causa da minha prisão, tornou-se confiante no Senhor e anuncia a palavra com maior ousadia e destemor. Sabe por que isso? Só porque Paulo foi preso. Um projeto de Paulo interrompido, ele fala, não. Isso é para que a glória do Senhor se manifeste. Foi interrompido o projeto do evangelismo? Não tem problema. É para que a glória do Senhor se manifeste. Eu fui preso, os pretorianos estão tudo lá me guardando, eu estou preso, não tem problema. A igreja está orando mais, a igreja está evangelizando mais. Não há problema nenhum. Deus está na frente de todas as coisas. A nossa ótica de aparente derrota tem que mudar. Ela precisa mudar. Quando alguma coisa na sua vida, na minha vida não der certo, Deus está na frente. Ou Deus só está na frente da sua vitória. Ou Deus só está na frente quando as coisas estão boas. Ou Deus só está na frente quando tudo está ok. Deus está na frente de toda e qualquer situação. Paulo estava preso, humanamente parecia o fim do seu ministério. Mas, o que o texto diz? O guarda ouviu o evangelho. A igreja ganhou coragem para poder pregar. As cartas das prisões nasceram nesse período. Já que eu estou preso, já que eu não tenho nada para fazer, minha canela está presa, me dá um papel aqui, ó. Me dá um pergaminho, me dá uma pena, sei lá o que é que Paulo tinha na mão, que eu vou escrever. Me dá um computador, me dá um iPad, que eu vou digitar aqui para as cartas, para as igrejas. Porque já que eu estou parado aqui, eu vou mandar cartas para as igrejas. Cartas das prisões, carta da prisão. Paulo faz daquele aparente fracasso motivo de glória. Paulo faz daquele aparente fracasso conversão. Paulo faz daquele aparente fracasso momentos de evangelismo e a igreja em oração. O que eu e você estamos fazendo com períodos de aparente fracasso? Eu não vou na igreja porque as coisas não estão boas, porque as portas se fecharam, porque eu perdi o emprego, porque eu briguei, porque é minha mãe e meu pai, porque meu filho, porque não sei o quê. Eu não vou nem ler a Bíblia. Deixa eu te falar uma coisa, sabe quem perde? É eu e você. Deus continua sendo Deus, soberano, Senhor, poderoso, com toda a autoridade e poder. Sabe quem perde com essa manha chata? Eu e você. Eu e você. Quando nós começamos a fazer bico, por que você não vai na igreja? Eu não fui na igreja porque...
Nem toda porta fechada significa ausência de Deus. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Nem toda porta fechada significa ausência de Deus. Você precisa reconhecer e tomar posse de que a palavra de Deus é fiel. Ele te prometeu o quê? Que estaria contigo quantos dias da semana? Todos os dias? Bem, então por que uma porta se fecha e você acha que ele não está mais com você? Por que uma possibilidade se torna impossibilidade e você acha que ele não está mais com você? Se você acabou de falar que ele está contigo todos os dias? Por que acreditamos nisso? Eu acredito que Deus está comigo em todos os dias, em todos os momentos, em todos os milésimos de segundo, em todas as situações. Você precisa ver a mão de Deus. Anteontem nós estávamos indo para a casa do André e da Di. A Esté tirou o carro da garagem e falei, Esté, leva o carro. Sentei no banco de trás, foi ela e a pastora na frente. E eu sentei no banco de trás. Falei, Senhor, me dá coragem. Mas eu vou fazer isso. E a Esté dirigindo, feliz, zona da vida. Pegou lá a pista, foi descer lá pela Francisca Júlia, aquela estradinha, para chegar lá na casa do André e da Di. E eu levantei e sentei, porque começou curva, irmão. As coisas vieram na garganta. Eu sentei ali, porque eu deitei no banco de trás. Deitei, né? Eu deitei, o banco ficou, e a perna ficou no teto do carro. Eu sentei. De repente, um carro entra na curva e entra na contramão em cima da Esté. A Esté não tem experiência de volante. Entra em cima dela. Imediatamente ela freia, tira e volta de novo. Eu falei, filha, você é sensacional. Como você parece o papai? Meu estômago por dentro revirou assim, ó. A Débora ficou meio paralisada. E ela falou assim, ai, eu estou tão nervosa, meu pé está suando. Depois eu falei, Deus, obrigado. Porque seria um trauma, bater de frente naquela curva ali. Um trauma. Um carro que nem é meu. Porque o meu está consertando. Um carro que o cara emprestou, falou assim, pastor, usa esse carro aí, porque eu sei que o senhor precisa. Esté, Isaac, preciso viajar para lá, vamos para lá, para cá, toma aí. E eu falei, Deus, eu quero te agradecer, porque o Senhor nos deu livramento. Está entendendo? Parecia ser coisa simples, eu poderia falar que foi habilidade da Esté, que foi assim, experiência no trânsito, não foi nada, mas só dirigi ontem. Só pode ter sido a mão de Deus. E se batesse? Seria a mão de quem? Do capeta? Também não. A mão de Deus. Também seria a mão de Deus. Porque toda a minha vida e a minha casa está nas mãos de Deus. E você precisa entender isso. Ele prometeu isso para mim e para você todos os dias. Você já deve ter passado por livramentos. Se você nunca passou, conversa com o Vitor 10 minutos. Vive na estrada todo dia. Vai para lá, vem para cá, dorme no trânsito. Pergunta? Sabe o que eu aprendo também? Deus fortalece seus servos nos dias difíceis. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 28 diz assim, são eles servos de Cristo? Eu ainda mais. Devo estar fora de mim para falar desta maneira, mas trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites, menos 1. Ou seja, 39. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia como náufrago em alto mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentando perigos nos rios, perigo de assaltante, perigo entre os meus compatriotas, perigo entre os gentios, isto é, os não-judeus, perigo na cidade, perigo nos desertos, perigo no mar e perigo entre os falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir,
passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, preocupando-me com todas as igrejas. Rapaz, você já passou 10% disso aqui? Quem aqui já foi náufrago? Pegou como é que é o nome daquele navio grandão? Um cruzeiro e naufragou. Não precisa ser 40 chibatadas menos 1. 3 chibatadas. 2. 1 chibatada. Ninguém. Alguém já passou fome? Bem, sabe o que ele fala? Que Deus esteve com ele em todos os momentos. Deus fortalece seus servos em dias difíceis. Paulo tinha todo motivo para parar. Paulo tinha todo motivo para desistir. Paulo tinha todo motivo para falar, sabe o quê? Eu não tenho chamado. Porque tudo dá errado para mim, cara. Eu não tenho chamado. Talvez Paulo pudesse e fosse altamente compreensivo. Ele fala, não. Dá muito errado para mim as coisas. As coisas dão muito errado. Eu vou parar esse negócio. Eu vou parar de igreja. Eu vou parar de pregar. Eu vou parar de viajar. Não. Quem quiser saber de alguma coisa, vem e me procura. Pronto, eu vou voltar a fazer tenda. Eu vou voltar a ser advogar. Eu saber de uma coisa, eu vou voltar a ter minha vida comum. Eu estou cansado desse negócio. Não, Paulo não faz isso. Mesmo quando tudo der errado, Paulo continua adorando ao nome do Senhor. Mesmo quando tudo der errado, Paulo continua em fervente oração, buscando a Deus. E quando tudo der errado, o texto termina, e eu continuo me preocupando com todas as igrejas. Parece que eu não tinha mais nada para fazer. Agora, então vou me preocupar com as igrejas. Então vou me preocupar com aqueles que são crentes. Bem, já que eu não estou preso, então eu só vou me preocupar. Eu vou escrever. Irmão, nós temos preguiça de escrever no WhatsApp. Paulo escreve cartas. 13 cartas, 13 textos, 13 epístolas. As igrejas. E Deus continua guardando a vida dele. Assim como a minha, Deus fortalece os seus servos nos dias difíceis. Paulo enfrentou naufrágio, açoite, perseguição, fome, frio, abandono. Mesmo assim, permaneceu fiel. Quantas vezes você e eu já colocamos a nossa fidelidade em xeque? Não vale a pena ser dizimista. Por quê? Porque esse mês me faltou dinheiro. Não vale a pena ser ofertante. Por quê? Porque esse mês eu estou devendo. Não vale a pena eu sustentar a obra. Por quê? Porque eu estou devendo ao banco. O banco te induziu a gastar. O banco pegou seu cartão, foi lá na loja, gastou e colocou no seu nome. Eu não vou ser. Por quê? Porque, sabe, irmãos, a nossa fidelidade a Deus está condicionada a alguma coisa. A nossa fidelidade, eu estou falando somente de dinheiro, mas a nossa fidelidade de vida está condicionada e se tudo der certo. E se der errado, eu não sou fiel. E se as coisas não caminharem, eu não sou fiel. E se eu paro de falar, eu não vou à igreja. Sabe o que acontece, irmãos? O eu não estou bem é uma grande desculpa para não congregar. Por que você não foi à igreja? Porque eu não estava bem. Tipo assim, cala a boca que eu não quero te dar satisfação. Sabe por que eu parei de perguntar? Porque fulano, ciclano, irmão, senti a sua falta. Eu não estava bem. Porque eu não estou bem é campeão de bilheteria na boca de crente. É campeão de bilheteria. Tipo, faz o seguinte, não pergunta mais não. Eu só não estou bem. E eu não estou bem, me deu direito de não precisar congregar. E acha que eu não sei nem quem está assistindo, e eu também não me importo. E acha que por estar assistindo, é só mudar. O culto online já se satisfaz. Afinal de contas, eu sou a igreja. Ei, então Deus criou isso aqui de brincadeira. Então Deus criou a igreja de brincadeira. Eu não preciso congregar, eu não preciso da união dos santos, eu não preciso da diferença, eu não preciso de nada, eu não preciso porque eu sou o suficiente. Não é.
Nós necessitamos da comunhão dos santos. Eu preciso das diferenças. Eu preciso saber que se alguém pisar no meu pé, eu vou estourar. Mas se eu pisar no pé de alguém, alguém também vai estourar. E essa diferença é que capacita o meu coração a viver uma vida cristã conforme tem que ser vivido. Não é porque eu falo e todos obedecem. Não, é porque eu falo, muitos não obedecem. E isso ira o meu coração e deixo Deus tratar. Deus tem misericórdia, mata agora ou depois. Não, você não vai matar. Você precisa entender, nós precisamos entender que há uma responsabilidade, uma fidelidade. E essa fidelidade para com Deus não é condicional. É incondicional. Eu sirvo, eu sou fiel e ponto final. E se nada der certo, Alexandre, eu continuo sendo fiel. E se as portas se fecharem, eu continuo sendo fiel. Quando eu estava sem igreja, morando na casa da minha sogra, 1 ano e meio, sem nada, eu não desviei, eu não fui lá no bar, por gentileza, põe uma cachaçinha para mim aqui. Que isso, pastor? Eu estou sem igreja, eu vou ser infiel porque Deus me abandonou. Cachaça na minha goela. Não. Não tinha força para orar, não tinha força para ler a Bíblia, não tinha força para nada. Um coração amargurado, mas eu sabia que Deus estava na frente de todas as coisas. Saía de casa às 8 da manhã, sem saber para onde ia, voltava às 5, 6 horas da tarde. A Débora perguntava: onde você foi, Alexandre? Eu fui ali. Fui ali nada, eu andei, fui em Santa Bárbara andando, voltei, entrei em casa, morto de cansado, fui só ali, eu não sabia para onde ia, mas uma coisa eu sabia: para onde eu fosse, Deus estava comigo. Acabou. Meu irmão, a sua fidelidade com Deus é independente. Não é porque tudo vai bem ou porque tudo vai mal. É porque eu sou fiel a Deus e acabou. E se sua esposa não quiser? E se seus filhos não quiserem? Eu não tenho nada a ver com ela. A salvação é individual. Inclusive, deixa eu abrir um outro parênteses aqui, senhores pais. Vocês acreditam em repetição? Eu acredito. Eu faço, meus filhos veem e fazem, porque veem eu fazendo. Vocês não são capazes, e muitos aqui, pais de filhos, de vir à escola dominical. Os seus filhos não vão aprender a amar a igreja. E quando crescerem e tiver domínio da sua vontade, vão falar: não vou mais. Por quê? Porque eu não fui quando era criança. Eu não fui obrigado quando era criança. Você, pai e mãe, não me obrigou, não levou, você não foi. Você não traz seus filhos à escola dominical. Se tem um lugar que crianças aprendem a palavra, é a escola dominical. Agora deixa eu te perguntar, você, pai e mãe, que não traz seu filho à escola dominical, eu tenho certeza que você deve sentar com seus filhos uma vez por semana e tirar 1 hora por semana. Senta aqui, filhos, vamos aprender a palavra juntos, aleluia. Feche seus olhos, fecha o olhinho, fecha. Deus abençoe que nós vamos estudar juntos a palavra do Senhor. Você deve fazer isso na sua casa com seus filhos, não deve? Não faz? Então você deveria trazer para a igreja. Sabe por quê? Porque muitos tacam pedra no vidro, mas não sabem quantas vezes nós obrigamos os dois a vir à casa do Senhor. Não, você não está entendendo. Não é assim: filhinho, deixa o papai falar com você. Abre o olhinho, Isaac. Abre o olhinho. Vamos para a igreja. Eu não quero. Então tá bom, então fica, filhinho. Papai te ama. Tchau, papai vai na igreja e vai ficar aí. Foi assim? Foi assim? Levanta. Eu vou sentar para tomar café. Eu quero você pronto quando eu estiver saindo pela porta. O problema é que você traz seu filho para nós dedicarmos, orarmos por ele. E um dos versículos que eu sempre falo: ensina, Bruno, ensina a Maju o caminho que ela deve andar. Porque quando ela crescer, ela não vai se desviar. Isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Você não ensina e depois quer pegar a Bíblia e jogar na cara de Deus. Deus vai falar assim: você é um cara de pau, né? O que eu faço contigo? Eu decidi derramar graça.
Quarto ponto. Deus transforma pequenos momentos em legados eternos. Eu acho que eu falei antes, era para ter falado agora. Deus transforma pequenos momentos em legados eternos. Em legados eternos. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 e 8, de 6 a 8 diz assim: eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Olha quem fala esse versículo, cara. A gente não poderia pregar isso no enterro de ninguém. Não poderia. A não ser se o cara fosse brabo, crente brabo mesmo. Porque eu sei que eu estou morrendo, eu já estou sendo oferecido em oferta, meu tempo, minha partida já está próxima. E aí ele fala: eu combati o bom combate. Eu combati o bom combate. Eu terminei minha carreira e guardei a minha fé. Você pega no enterro de cara que o cara foi um safado, sem vergonha, um crente meia boca, chinelo. E aí você vai lá, aí fala: oh, que bonito, irmão, acabou o combate, acabou a carreira, agora guardou a fé. Aí você olha para aquele caixão e fala: guardou mesmo? Combateu combate nenhum. Agora, por isso que eu não posso pregar no enterro. Mas está aí, pastor Rodrigo é um bom pregador de enterro. Eu não tenho esse dom. Porque a única palavra que eu sei pregar sobre enterro é o seguinte: ele não está mais aqui. Ele morreu. Não tem mais o que possa fazer por ele. E vocês? Quem já viu fazer enterro, 99% dos enterros eu prego isso. Falar sobre o morto já morreu. E vocês que estão vivos? Versículo 8. Agora está reservado para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. O cara tem que ter muita paz de espírito, muita certeza no seu coração, para declarar isso aqui: agora está reservado para mim, o que, queridos? A coroa da justiça. O cara tem que ter muita paz no espírito, muita certeza do que fez. Eu fui preso, chicoteado, naufrágio, eu tomei tapa na cara, chicotado, me fingindo de morto, fui expulso de cidade, aconteceu tapa na cara, dedo no olho, rabo de arraia, não tem problema. Quer saber de uma coisa? Combati o meu combate, acabei a carreira, guardei a fé, e está reservado para mim a coroa da justiça. Está reservado para mim a coroa da justiça. Pronto. O cara tem que ter paz no coração. Não sei se você poderia falar isso. Na prisão, aguardando a sua morte, Paulo escreve a sua última carta, sabendo que vai morrer, irmão. Tem um pastor Marquinhos, não sei quem já viu, que está com câncer, está morrendo. É um pastor da internet aí, um cara que pregava e está morrendo. Claro que a gente ora para que Deus cure. Mas esse cara, o câncer está comendo ele todo. E ele fala isso, não estou, pastor, que misericórdia. Ele fala isso nos seus testemunhos. Mas ele continua declarando Jesus Cristo como seu Salvador, deixando a sua família em paz, sabendo que está morrendo. Mesmo na sua morte, ele continua declarando Jesus. Enquanto o mundo via um prisioneiro, Deus viu um homem deixando um legado para todas as gerações. Enquanto as pessoas festejavam que Paulo estava preso, sabe o que Deus via? Um legado que em 2026 o Alexandre estaria pregando. Enquanto aqueles que prendiam, batia pau, acabamos com tudo, acabamos, agora acabou a carreira de Paulo, agora acabou o evangelho. Deus olhava assim e falava assim: você não consegue enxergar lá na frente o que vai acontecer. Você não consegue enxergar que a morte dele aqui hoje vai ecoar, repercutir lá em 2026, 27, até que eu venha.
Sabe? Nós precisamos aprender a deixar legados eternos, irmãos. O que seus filhos vão falar de você quando você se for? O que seus netos vão falar de você quando você se for? E isso é muito sério. O que Isaac e Esté, quando casarem e estiver lá nas suas casas, a Esté com o seu marido, o Isaac com a sua esposa, vão falar: meu pai e minha mãe viu o evangelho meia boca. O que eles vão passar para os meus netos? O que meus netos vão ver de mim e da Débora? Porque legado se deixa legados eternos. Se deixa legado para gerações. Assim como eu falei, que você sendo fiel hoje, e essa fidelidade, isso gera benefícios em gerações. A fidelidade da minha avó, que gerou na vida do meu pai, foi gerada em mim, gerado nos meus filhos e que vai ser gerado nas minhas gerações. Isso causa transformação. Transformação. Legados são deixados. Ensinamentos são deixados. Mas olha que tristeza. Qual o legado que você vai deixar? E seu filho vai falar assim: meu pai não deixou nada. O maior orgulho que tenho é não imitar meu pai. A maior alegria que eu tenho é não ser igual a minha mãe. É não ser igual a meu pai e minha mãe. É não ter um casamento igual deles. Olha que tristeza você ouvir ou saber disso. A alegria que eu tenho é fazer o contrário do que meu pai fazia. Não contar para minha mãe o quanto ele ganhava de salário. Meu pai fazia isso. Meu pai escondia o dinheiro no bolso do terno, para minha mãe não saber o quanto ele ganhava. Homens, pelo amor de Deus, vocês são um só com a sua esposa. Que absurdo. Você só come o que eu colocar na mesa. Meninas, se o teu namorado já é assim, muquirana, miserável, sai fora dele, aí não presta. Se no namoro ele já está fazendo assim, no casamento vai piorar. Não é que vai melhorar não, vai piorar. Se no namoro ele já te trata mal, no casamento ele vai te dar tapa na cara. Se no namoro ela não te respeita, ela não vai te respeitar depois de casado. Ela vai te chamar de moleque. Se no namoro ela não é fiel, ela não vai ser fiel nunca. Pô, mas isso é Bíblia. Por que eu erro, pastor? Por que eu erro? Se isso é Bíblia. Erra, porque não sabe esperar, porque não sabe orar, porque não sabe crer no que Deus vai fazer. Deus que me livre, eu vou ficar sozinho. As cartas escritas em momentos simples, momentos de dificuldade, edificaram a igreja até hoje. Nunca subestime aquilo que Deus pode fazer através da sua fidelidade diária. Nunca subestime o que Deus pode fazer através da sua fidelidade diária. Para encerrar, conclusão. Os maiores milagres de Deus não acontecem apenas nos grandes palcos da vida, mas na constância de quem permanece fiel nos dias comuns. Sabe aquela música que eu não gosto? Você vai estar no palco e ele na plateia, e vai olhar Jesus brilhando em você. Esse texto, essa frase fala: mas na constância de quem permanece fiel nos dias comuns. Nos dias comuns. No cotidiano, no dia a dia. Deus transforma rotinas em dias extraordinários, em instrumentos de salvação. Rotinas. Eu quero convidar você nessa noite entender que o Deus que agiu em Abraão, em Noé, no Pentecoste, em Ruth, em Maria, em Pedro,
em Paulo, é o mesmo Deus que quer agir na sua vida hoje. É o mesmo Deus que quer escrever uma história bonita na sua vida, que quer mudar todas as coisas. É o Deus dos seus dias comuns. Talvez a sua rotina seja diferente da minha. O seu horário de acordar é diferente do meu. O que você faz é diferente do que eu faço. Mas porque é diferente não quer dizer que Deus não está comigo e contigo. Deus está em todos os dias, em dias comuns. Mas sabe qual que é o maior alvo dessa fidelidade de Deus? É a nossa obediência. Crente, nós precisamos aprender a ser obediente. E a obediência ultrapassa a minha vontade. A obediência ultrapassa a minha vontade. Eu vou falar uma coisa para vocês. Sabe qual era a minha vontade? Há anos atrás, não pastorear mais. Mas a minha obediência me faz estar aqui nessa noite. Você acredita nisso? A minha vontade era viver, entrar, sentar, adorar e ir embora. Não ia acontecer isso nunca, porque o meu prazer é servir. Porque se eu deixo de pastorear, eu ia ser o braço direito do pastor da igreja. E ia me enrolar do mesmo jeito. Mas a minha obediência me impede, ou seja, que a minha vontade prevaleça. A sua obediência está impedindo que a sua vontade prevaleça? A sua obediência está impedindo que a sua vontade possa prevalecer? Deus manda fazer tal coisa. Eu não quero fazer, então não vou fazer. Caramba, é Deus que está mandando, cara. Caramba, é Deus que mandou você ler. É Deus que mandou você orar. É Deus que mandou você ser fiel. É Deus que mandou você ser marido de uma só mulher. É Deus que mandou que você seja mulher sábia. É Deus que mandou que você acompanhe o seu marido e a sua esposa. É Deus que mandou você tratar os seus filhos. É Deus que mandou e falou que são heranças, e herança você cuida bem. É Deus que mandou, e nós estamos nem aí para o que Deus está falando. Não estamos nem aí para as ordenanças de Deus, mas queremos requerer, requerer tudo que Deus colocou na Bíblia em bênçãos. A minha obediência tem que ser maior do que as minhas vontades. Porque se eu deixar minha vontade prevalecer, irmão, se eu deixar minha vontade prevalecer, mas a minha obediência tem que mortificar a minha vontade. E eu gostaria que você tivesse esse coração. Sabe por quê? Senão todos os domingos nós estamos aqui, todas as quintas nós estaremos aqui, todos os domingos de manhã estaremos aqui, e vocês vão ficar desse jeito aí. Vamos ficar de pé?